Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Pessoal, meu livro Jesus ficou pronto. Está aqui, ó. Maravilhoso livro. É uma pesquisa, gente, de mais de 30 anos, tá? Ele ficou pronto com 450 páginas, tá? É uma pesquisa tremenda, gente. Olha, sem falsa modéstia, aqui tem um valor de uma casa, tá? E na compra de livros, viagens, pesquisa, tudo que você imaginar. Foram anos de pesquisa, tá? Então tá aqui. Ele está sendo colocado à venda hoje. Então deixa eu explicar para vocês. Você vai adquirir essa obra lá no www.magiadosanjos.com.br. Mas você comprando comigo, você tem o desconto de editora. Então eu vou explicar para vocês. O livro custa R$ 138,90 na Amazon. Você vai lá no Google, vai estar R$ 138,90. Você comprando comigo, você tem 40% de desconto. Então, vai sair, você comprando na minha editora, R$ 83,34. Por que eu estou dando esse desconto? Porque eu quero que ele vire um best-seller. Eu já tenho 21 best-seller, eu quero que ele seja o 22º best-seller, tá? Quando eu tive o meu primeiro best-seller, que era Anjo Cabalístico, Os Anjos Cabalísticos, o meu ganho, que era 50%, né, que eu tinha a editora, ela me repassava com 50% de desconto, eu pegava os meus 50% e repassava para as livrarias. Eu estou fazendo a mesma coisa. O meu lucro está sendo só de 10%. Então, eu quero que ele vire um best-seller o mais rápido possível, tá? Por isso que ele está de R$ 138,90, que vai ser o preço que vai estar, quando você for clicar no Google, vai estar R$ 138,90. Comigo, você paga R$ 83,34. Você vai pagar em 3 vezes, sem juros, ou em até 12 vezes, você escolhe, tá? E o que vem nesse livro? Toda a vida dele, né? Da infância, adolescência e a crucificação. Tá aqui, ó. Tudo, tá? Então, esse livro passou pelo crivo final de um teólogo, de um físico, foi feito um belo copydesk pela minha editora, pela Luciana. Então, assim, não tem erro. Gente, esse livro está perfeito. Pode dar para qualquer padre, bispo. Não tem uma falha nesse livro, tá? Uma pesquisa incrível, uma pesquisa de campo. Eu fui para Jerusalém, eu tive no Egito, tive na Turquia, pesquisei os textos apócrifos, textos judaicos, para ter essa maravilhosa obra. Na bibliografia tem mais de 300 livros, todos livros de doutores que eu pesquisei. Tá? Aí você fala, Mônica, eu não entendo como é que escreve um livro baseado em bibliografia. Então o que acontece? Você pega um livro, você lê. Dessa leitura você tira algumas conclusões. Você não pode copiar livro. Quando você copia um trecho de um livro, por exemplo, deixa eu ver aqui na página, acho que na página 39, você faz uma citação. Por exemplo, você coloca aqui no rodapé uma citação de onde você tirou. Você coloca aspas no livro. Você lê um livro e absorve alguma coisa. Mas a proposta desse livro, que é algo que eu venho batendo nessa tecla há mais de 30 anos, é que para mim ele não morreu na cruz. Para mim, José de Arimateia e Nicodemos conseguem tirá-lo da cruz, conseguem subornar os soldados e conseguem tirá-lo da cruz. Tanto que Pôncio Pilatos ele fala assim, meu Deus, mas vocês tiraram tão rápido ele da cruz? Foi muito rápido. E uma das provas que eu acho que quem escreveu a Bíblia e depois foi reescrevendo, eles deixaram passar. Quando ele ressuscita, ou seja, em aramaico, que ele recobre os sentidos, ele vai até os apóstolos, se bem que os textos judaicos dizem que primeiro ele esteve com o irmão, o Tiago. Primeiro ele esteve com o Tiago, primeiro Maria Madalena, depois ele esteve com o Tiago. Nos textos, depois que foram mudados ao longo dos séculos, ele foi ter com os apóstolos. Ele chega para os apóstolos e fala assim, eu estou com fome, o que tem para comer?
E os apóstolos, assustados com a entrada do mestre, né, que, embora Maria Madalena já tenha dito que ele havia ressuscitado, recobrado sentidos, ele fala, eu estou com fome. Tomé não acredita que é ele, porque quando as pessoas eram crucificadas, elas usavam uma espécie de um gorro com prego por dentro, que deformava o rosto da pessoa que ia ser crucificada. Jesus passou por esse gorro e depois colocaram a coroa, porque eles, entre aspas, falaram que ele era o rei dos judeus, né? Esse foi praticamente o crime dele, né? Uma blasfêmia. E aí Tomé coloca o dedo na ferida dele e entende que aquela ferida provocada por Longinus, que é o São Longuinho, que era Jesus, porque ele estava com o rosto deformado. E aí ele pergunta, tem algo para comer? E os apóstolos dizem, sim, nós temos peixe e mel. Isso sempre me encafifou, desde que eu era criança, adolescente, me encafifou. Eu falei, gente, um espírito não vai ter fome. A troco de que ele ia pedir comida? Isso sempre me encafifou. Esse foi um dos motivos que eu escrevi minha primeira obra, Jesus, Palavras de Fogo, há 30, 35 anos atrás. E aí, com mais envergadura e fazendo as pesquisas, eu fui para esse livro aqui. Então eu trato de Maria, da morte de José, que ninguém fala, eu fui para os apócrifos, tá? Então, o livro, como é que ele é feito? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, por exemplo, essa parte daqui é a parte pesquisada. Esta parte, quer ver? Ó, esta parte aqui são os apócrifos, que eu coloco como se fosse um pergaminho, tá? Então, você tem duas escolhas. Ou você vai lendo seguidamente, ou você lê a primeira parte, que está na página amarelada, em branco, né, que é a parte histórica, e depois você vem para a parte, para essa daqui, ó, tá vendo? E depois você vem para essa parte. Ou você lê essa parte e vem para essa, você escolhe. Então a gente tem a parte dos apócrifos e a parte dos textos judaicos, ou você lê primeiro essa parte. Essa parte daqui que eu escrevi são os textos históricos, baseados na bibliografia, né, que está aqui no final no final do livro. E todo isso daqui, gente, levou muito tempo para escrever. Na verdade, esse livro ficou pronto em novembro. A gente ia lançar em dezembro, para o Natal. Aí eu falei para a minha editora, eu preciso de uma opinião de duas pessoas fortes, eu preciso ter certeza que ele está bom, não pode ter uma falha. Porque algumas pessoas que não gostam de mim começaram a falar assim, nós vamos mandar para um pastor, nós vamos mandar não sei para quem. E aí eu falei, não, ele tem que estar perfeito, ele precisa estar perfeito, não pode ter um errinho. Porque assim, gente, tem muita gente que não gosta de mim, a gente sabe disso, né? Lembrando que eu fui excomungada por causa da minha teoria, dizendo que ele não havia morrido na cruz. Inclusive, é um posicionamento também dos muçulmanos, né? E eu falei para a minha editora, não vamos lançar em dezembro. Aí ela me indicou um teólogo para passar pelo crivo dele e um físico, praticamente um ateu. Nós encontramos algumas coisinhas que ele corrigiu e ficou aí perfeito, tá? Então tá aqui, 450 páginas, com mapas, o julgamento, a crucificação. Por exemplo, uma coisa que vocês não sabem, né? Jesus, ele andou pela Via Sacra nu, né? Ele não tinha nada, não tinha nenhum paninho, eles andavam nus, né? A crucificação era um método de tortura, de humilhação, e ele passou por isso. É um absurdo quando alguém diz, olha, vem acompanhado disso daqui, que bonitinho, né? Que bem feito, né? As pessoas dizem assim, Jesus nem existiu. Eu sempre vou estar citando Joséfo, que foi um escritor do século I, inclusive ele testemunha o apedrejamento do irmão de Jesus. Jesus existiu. Dizer que ele não existiu é absolutamente, não tem nenhuma possibilidade, gente. Ele existiu e está mais do que certo que sim, tá? Então, ó, você comprando esse livro daqui, de R$ 138,90, você vai pagar R$ 83,34. Para mim é um belíssimo presente que você dá. As 300 primeiras pessoas vão ter o livro nesse saquinho aqui, ó. Eu pedi para fazer 300, tá? Então, os 300 primeiros vai acompanhado aqui nesse saquinho.
A Ingrid, que trabalha para mim com as essências, ó, ela fez, ó, esse perfume, o do Oriente, tem cedro aqui, ó. Então a caixa vai ser borrifada com esse perfume aqui, ó, né? Então vai ter todo o capricho, vai nessa caixa daqui, ó. Então tem o papel, tem esse negocinho aqui que eu não sei o que é o nome, vem o livro e vai estar borrifado o cheirinho. Então quando você abrir a caixa, vai estar o cheiro do Oriente. Então tem todo um capricho. Se a gente pôr no papel só o preço do saquinho que eu paguei, o preço da caixa, do perfume, gente, não paga nem a despesa, vamos dizer assim. É mais um capricho, tanto que eu vou pedir para vocês, quando vocês receberem em casa, porque desde dezembro de 23, eu estou declinando os convites para entrevista. Eu não quero fazer mais entrevistas. Eu queria realmente ficar em casa. E o que mais me deu certeza disso, quando eu escrevo sobre o capítulo dos Reis Magos, né? A palavra magos significa pessoa silenciosa. Quando eu me deparo, não é crítica, mas quando eu me deparo com as pessoas espiritualistas que falam, enfim, muito em público, mago significa pessoa que se reserva no silêncio. Eu acho que eu já falo muito aqui nas redes sociais. Eu acho que já basta eu falando nas redes sociais. Eu queria realmente ficar em silêncio. Eu vou tentar, né? E vou tentar declinar os convites que vierem. Eu acho que o mago tem que se reservar como o Chico se reservou. E eu acho que está fazendo muito bem para mim. Eu acho que esse é o caminho da magia, a reserva espiritual. Como eu vou declinar pedidos de entrevista, eu estou mandando em cada caixinha uma cartinha dizendo para vocês me ajudarem a divulgar, para vocês colocarem no Stories lá no Instagram para popularizar. Por quê? A gente gastou muito dinheiro fazendo esse livro, né? Foram 123 mil reais que a gente gastou. Então a gente precisa vender para recuperar esse caixa, eu e a Luciana, porque a gente fez pela Papalis Editorial. Ela acreditou nessa obra, né? Porque o meu antigo editor, ele não acreditou. Eu ofereci a obra para ele, ele não quis. Então eu falei com a Papalis, ela, não, Mônica, vamos fazer, e ela acreditou. Então ela pegou um investimento, eu peguei um investimento, ela falou, vamos fazer, tá? Então, recapitulando, os 300 primeiras pessoas, elas ganham, então elas vêm com um saquinho, com a caixinha, tudo bonitinho, até as primeiras 300 pessoas, e vem com a cartinha para você me ajudar na divulgação. Se você for comprar na Amazon, porque esse livro vai para distribuidoras, a minha editora vai mandar para distribuidoras. Elas vão vender para a Amazon, para uma série de sites, né? Magazine Luiza, vai estar quanto? R$ 138,90 é o preço do livro, né? Porque foi um livro caro para fazer. A gente pagou a gráfica, né? A gente investiu mais de 100 mil reais. Eu, para não ter lucro, eu só estou com 10% de lucro, eu estou vendendo a R$ 83,34. Pelo menos os 10% que fica, está pagando esses saquinhos que eu já paguei, o perfume, caixa, uma série de coisas, tá? Você vai adquirir no www.magiadosanjos.com.br. Quando você abrir na minha página, eu estou assim, com um vestido lilás, fazendo namastê, você vai clicar em loja virtual. Aí você já vai ver a capa do Jesus. Você vai clicar, você vai comprar, você pode pagar em 3 vezes sem acréscimo ou em até 12 se você quiser. Quem é do exterior, você vai clicar lá, tem à tua esquerda, tem aquela bolinha lá do chat. Você vai escrever assim, poxa, eu sou do exterior, como é que eu faço a compra? A equipe que trabalha comigo, o Hugo, que faz as embalagens, né, o Vitor, a Patrícia, eles vão mandar uma mensagem para você. Então, você que está na Alemanha, Estados Unidos, Portugal, que querem um livro, provavelmente vocês vão fazer esse pagamento através do PayPal. Então, ela vai calcular o valor e você vai mandar o valor via PayPal, porque eles vão calcular o frete, o correio calcula através do peso, o valor do frete, o valor do livro, vai mandar, vai converter em euro ou vai converter em dólar e manda para você. Se você quer 1, 2, 3, 4, 5 livros, a gente pesa, o correio vai pesar, vai ver e você vai comprar. Para você, imagina, com o real desvalorizado 6 vezes menos, o livro vai ficar, eu nem fiz as contas, mas 86
dividido por 6, vai ficar bem barato o livro para você. Então você pode comprar até mais, vai numa caixa bem protegido, embalado para você, tá bom? E se você quiser, livreiro, comprar para você abastecer sua loja, para livreiros eu tiro os meus 10% e dou 50% de desconto para você. Para mim tá tudo bem. Você fica com 50% para você ter o lucro de 50%. Para livreiro, então, é contato@magiadosanjos.com. Para os livreiros, eu abstenho do meu lucro e dou para você 50% de desconto. Por quê? Porque eu quero que esse livro se torne um best-seller. Ele está muito bem escrito, é uma história que vai marcar, eu acho que a literatura nacional. Eu quero que ele fique em primeiro lugar no livro de vendas. Eu sou ambiciosa, no sentido de querer mesmo o que há de melhor, porque, gente, eu tenho 21 best-sellers, né? Quando ninguém acreditou nos Anjos Cabalísticos, eu publiquei meu livro e ele ficou na lista dos best-sellers durante 35 semanas, na lista da Veja, Isto É, Folha de São Paulo e Estadão. Ninguém acreditou no livro Almas Gêmeas, eu escrevi. Magia dos Anjos, eu fiz. Ninguém acreditava que o livro de Salmos, as pessoas iam ler Salmos, ficou na lista do best-seller. Imperatriz Leopoldina, 21 best-sellers. Eu sou a única escritora brasileira a ter cinco livros na lista dos mais vendidos consecutivamente, durante 35 semanas, sabe? Eu fui uma das personalidades na década de 90 que, tipo, eu fui uma das maiores influencers da década de 90 aqui no Brasil. Tenho livros publicados no Chile, na Argentina, Europa, né? Imagina, Europa, tive livros vendidos, Estados Unidos, fiz lançamentos lá. Então, eu quero resgatar de novo a minha estrutura como escritora. E esse livro, ele me traz essa envergadura, tá? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Foram 35 anos de pesquisa. Gente, aqui tem um apartamento, em compras de livros, viagens, foi muito trabalho. Eu dedico esse livro aqui para minha neta, Sofia, porque eu estava na Turquia quando eu comecei a resgatar a sequência desse livro, tá? A capa ficou belíssima também, tá? Então me ajudem a divulgar. A gente valoriza muito os escritores americanos. Me ajudem a resgatar a escrita brasileira, sabe? Me ajudem a resgatar a escrita de uma autora brasileira. Vamos valorizar os escritores brasileiros. Os orientais leem 12, 15, 16 livros por ano. O brasileiro não chega a ler um livro por ano. Sabe? Vamos ler, gente. Leitura é importante. A pessoa que lê, ela tem conhecimento, ela consegue, no final de semana, trocar uma ideia mais inteligente. Concorda? Eu acho que isso é conhecimento. Eu não estou inventando nada, foi feito em pesquisas. Eu peguei em papiros, né? Eu toquei nos papiros, claro que estavam num vidro, mas eu toquei nos papiros, os papiros que foram encontrados no Mar Morto, né? Eu toquei neles, eu estive nos museus, nas bibliotecas, né? Eu consegui traduzir, né? Não peguei, mas eu toquei no vidro, né? Eu estive lá, foi uma das viagens mais importantes que eu fiz com meu filho Vitor. Então é isso, eu estou muito emocionada, pensei até que eu não ia conseguir gravar esse vídeo, conversei com meu filho por WhatsApp agora, ele falou, eu estava tão emocionada, falei, será que eu vou conseguir gravar? Eu posso morrer hoje de tanta felicidade porque eu consegui concluir esse livro com a ajuda da Luciana Papales e do filho dela, Renan, que acreditaram nesse trabalho. Em maio, eu estou indo para a França, para a gruta onde supostamente teria vivido Maria Madalena depois da crucificação de Jesus. Aí esse livro, eu termino ele em 6 meses, ele já está com 150 páginas, que em livro vira 300, né? E devo estar lançando ano que vem, que esse também vai se tornar um best-seller. Aí eu lanço Jesus está lançado, Maria Madalena, relanço Maria, que eu já tenho ele pronto, e aí eu tenho essas 3 obras de envergadura. Mas vamos valorizar os autores nacionais, né? Eu acho que Puxa, eu acho que eu escrevo muito bem, você não teria aí 21 best-sellers, tá bom? Então é isso, eu conto com vocês, eu preciso da ajuda de vocês, né? Eu conto com vocês, preciso da ajuda de vocês. Eu quero ver se eu fecho a minha existência com 100 livros escritos e vou tentar pelo menos 30 best-sellers,
nessa existência. A gente tem uma proximidade tão grande, né? Eu fiquei alguns anos parada de escrever, estou voltando e para me manter eu faço os mapas para as pessoas, elas me conhecem aqui na minha casa, no meu quarto. Então eu me mantenho através dos mapas que eu amo fazer, mas o meu grande amor, não tenha dúvida, é a literatura, tá bom? Vou ficando por aqui, por um dia. Nossa, eu estou tão feliz, gente. Eu só não quero chorar para não estragar minha maquiagem, porque eu vou gravar uns 8 vídeos hoje. Ai, com a bênção de Jesus, porque para mim ele é tudo. Para mim ele foi, ele é e ele será, para mim, o homem que mudou a história, o homem mais importante da minha vida. Ele é tudo para mim, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo. E eu espero que ele mude a tua mente, a tua consciência crística, como ele mudou a minha, tá bom? Namastê, gratidão. Por um dia. Só de gratidão. Obrigada.